Boa tarde, Salinha. Primeira pergunta básica, se o meu som está audível. Oi, oi. Obrigada. Bom, obrigada, Vera. Obrigada, Júnior, pela abertura e prece linda. Quero dar aqui uma boa noite a todos os companheiros aqui presentes. Que Jesus, neste momento, e toda a espiritualidade superior possa estar aqui junto a nós, nos trazendo intuições, vibrações de muita paz, para que o nosso estudo transcorra assim, com muita harmonia e tenha um bom proveito. Nós vamos falar hoje das diferentes naturezas de manifestações, dos diferentes modos de comunicações, vamos falar dos duendes, até onde der para a gente ir, porque segundo a divisão do programa que a Verinha fez, nós vamos falar hoje e semana que vem desse assunto, porque ele é extenso. Não vamos terminar tudo hoje, né? E é um assunto assim bastante interessante, com muito questionamento. E nós temos como apoio, para que vocês possam se inteirar mais, quem quiser se aprofundar mais, nós estamos seguindo a Revista Espírita de 1958 e temos como base 1858, gente, desculpe. E temos como base o Livro dos Médiuns, capítulo 10, Natureza das Comunicações, e Livro dos Espíritos, lá pergunta 536, da pergunta 536 até a pergunta 540, né? Eu estou seguindo aqui a revista da edição da FEB. Então, pela minha edição, vamos iniciar hoje na página 28. Essas páginas aí variam de acordo com a edição. Que bom, né, Ju? Então, na FEB, nós temos como título Diferentes Naturezas das Manifestações. Então, é um assunto assim, isso mesmo, beleza. Então, estamos juntinhos, Júnior, que bom. É um assunto assim que Kardec colocou aqui na revista, explicando primeiro, né, as formas dessas manifestações. E adiante, né, nós vamos estudar os modos, né, os tipos que eles se processam. Então ele nos diz assim, o Júnior já está colando aí para nós, e ele nos diz assim: os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação. Então esse primeiro parágrafo aqui é importantíssimo para o nosso entendimento, para que a gente possa entender lá na frente os modos, os tipos de comunicações que Kardec vai falar para nós. Então veja bem, essa manifestação, essa comunicação dos espíritos, esse intercâmbio dos espíritos com o mundo material, ele vai ser de acordo com a aptidão, de acordo com a vontade e o grau de elevação, seja maior ou menor, do espírito comunicante. Continua Kardec. Todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação, né? Ou seja, pela aptidão, pela vontade ou pelo grau de elevação. Para facilitar a compreensão desses fatos, acreditamos, pois, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestações. Pode-se resumi-las assim. Então aí Kardec aqui vai fazer, ele fez uma divisão aqui, um quadro sinótico, né, interessante a respeito dessas manifestações. E a primeira, ele coloca lá, ação oculta, quando nada tem de ostensivo, tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos e etc. Então esse aqui é um tipo de manifestação muito comum a todos nós.
né? A questão 459, né, Verinha? Lembrando bem a Vera colocando aí a pergunta do Livro dos Espíritos, né? A comunicação dos espíritos conosco, nos dirigindo diariamente a todo momento. Porque todos nós temos inspirações, todos nós temos sugestões de pensamento, todos nós recebemos avisos íntimos. É que muitas das vezes nós não nos ligamos a isso. Não prestamos atenção a esses sinais, a essas orientações que nos são trazidas, que nos são dadas. E nós temos muitos exemplos por aí, né? Pode-se dizer que é a mais comum das comunicações. Quem de nós aqui ainda, até hoje, ainda não teve uma intuição sobre alguma coisa de sua vida? Ou não teve, assim, uma sugestão de pensamento que para nós, né, parecia que vinha ter vindo do nada? Como a gente sabe que o nada não existe, né? Então está aqui o esclarecimento. São as manifestações dos nossos amigos, benfeitores, espíritos, e como afirmou Kardec lá no início, de acordo com o grau de elevação nós recebemos. Daí nós recebermos intuições, inspirações de pensamentos bons e também aqueles que não são muito bons, né? O segundo que ele diz é oculto, né? O primeiro ele chamou de ação oculta porque ela é oculta. Você não percebe de onde vem, você não sabe quem é que está te passando, você só recebe, né, a inspiração, a sugestão de pensamento. Na segunda, ele coloca lá a ação patente ou manifestação, quando é apreciável de uma maneira qualquer. Então, quando a manifestação ela é possível de ser identificada, pode ser apreciada, ele está chamando aqui de ação patente ou manifestação. E aí a terceira, ele coloca lá, dentro dessas manifestações que são apreciáveis, né, de uma maneira qualquer, que podem ser observadas, nós temos as manifestações físicas ou materiais. E são manifestações que são traduzidas por fenômenos sensíveis, como ruídos, movimentos, deslocamentos de objetos, né? Essas manifestações, frequentemente, elas não trazem nenhum sentido direto. Tem por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. E quem de nós aqui também já não viu, já não assistiu ou não ouviu falar em casos de comunicações físicas? São os chamados fenômenos físicos, né? De vez em quando a gente vê reportagem aí nos meios de comunicação, na casa de fulano de tal, a panela está voando, né? A porta está abrindo e fechando sozinha, os aparelhos eletrodomésticos funcionando, se ligando sozinhos, sem a ação do homem material. Essas são as manifestações físicas, que mais adiante nós vamos estudar detalhadamente como é que elas se processam. Não existe nada de sobrenatural, não é casa mal assombrada, nem muito menos milagre, nem nada que seja extraordinário. Está tudo dentro das leis físicas. Então são fenômenos que acontecem e são coisas normais. O processo, como eles se produzem, como eles se realizam, são tranquilos, nada de extraordinário, nada de sobrenatural. Então, revisando, fenômenos físicos, manifestações físicas ou materiais, são aquelas que produzem, são os fenômenos produzidos através dos elementos físicos, ou seja, dos elementos materiais, que são ruídos, movimentos de objetos, deslocamento, né, funcionamento, a televisão se liga sozinha, né, a porta abre, a porta da casa trancada e ela de repente abre sozinha.
tipo de manifestação. Um quarto tipo que Kardec coloca aqui são as manifestações visuais ou as aparições. É outro fenômeno também, outro tipo de manifestação, muito também comum, né? Nos nossos dias e na época da codificação, que Kardec estava codificando, os fenômenos estavam acontecendo muito, até para que Kardec pudesse observar e fazer lá o estudo e codificar para nós, esclarecer tudo para nós. Então, como é que é esse processo das aparições, as manifestações visuais? Quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Ou seja, o espírito que não tem o corpo material. Já está só lá revestido pelo seu perispírito, desencarnado. Então não está. Então ele aparece, né, de acordo lá, lembrando sempre o primeiro parágrafo do nosso estudo, de acordo com a sua aptidão, com a sua vontade, ou com o seu grau de elevação, com a sua necessidade, eles se tornam visíveis para atender alguma necessidade. Tem que ter uma razão, não é simplesmente por brincadeira. Então, são os espíritos se tornando de aparência visível. E aí, independente da situação de quem esteja vendo, todos podem ver ou não. É outro fato também que nós vamos estudar lá na frente. Kardec coloca aqui como quinta manifestação as manifestações inteligentes. Deixa eu esperar um pouquinho para ver se o Júnior tá aí. Estamos juntinhos, Júnior. As manifestações inteligentes. É que, coitado, ele está tendo que botar outros avisos também aí a gente espera um pouquinho, né? Nós não temos pressa, né? Não adianta ficar correndo aqui, voando e o estudo não sair de acordo com a necessidade, com a nossa... Pois é, né, Júnior? Positivo e operante. Muito bem. Então a gente tem calma, né? Temos hoje, temos semana que vem. Todas as segundas-feiras nós estaremos aqui fazendo esse estudo e é bom que ele seja feito com muita calma. Não temos pressa. Então, manifestações inteligentes. Quando revelam um pensamento, toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus. Tá? Então aí é aquela manifestação em que há uma vontade que obedece a uma vontade, que obedece a uma necessidade. E aí existe, como ele diz aqui, existem em todos os graus. Nós vamos encontrar vários graus de manifestação inteligente, independente do modo como ela seja feita. Ok? Então, repetindo, toda manifestação que comporta um sentido, ou seja, que tenha um objetivo. Sexta, as comunicações são manifestações interior objetivo, a troca de ideia entre o homem e os espíritos. Então ele fechou aqui com esse conceito, né, podemos dizer assim, a respeito das comunicações. Então, essas diferentes formas de manifestações que Kardec enumerou aqui, que subdividiu aqui, são as maneiras que nós encontramos hoje, a todo momento, a todo instante, nesse intercâmbio que o mundo espiritual tem com o mundo material. Então, qual é esse objetivo dessas manifestações? São o objetivo, a troca de ideias entre o homem e os espíritos. As ideias
que permanecem, que existem nessa troca, nessas comunicações, nós vamos ver adiante que elas podem ter vários objetivos. Isso aí, livro dos médios, lá no item 66, nós temos lá essas manifestações inteligentes. Aí Kardec, né, como um maravilhoso estudioso que foi, né, um super organizador dessa doutrina, ele vem agora, dentro desses meios que nós vimos agora, dentro dessas formas de manifestações, tá? Nós vamos encontrar aí, de acordo com o grau do espírito que se comunica, 3 tipos de comunicações. Então ele fala para nós ali, ó, a natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta. Segundo a natureza do assunto de que se trata, elas podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Porque é muito importante que seja dito aqui que todos os espíritos, independente do grau em que estejam, eles podem se manifestar. Eles podem se comunicar com o mundo material. Aí, esta comunicação desses espíritos, seja ele em que grau esteja, vai ser, Kardec classificou nesses 3 pontos importantes aqui, né? Então ele coloca lá como as comunicações frívolas, as grosseiras e as sérias ou instrutivas. Então, nas comunicações frívolas, Kardec coloca os espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, e que não ligam nenhuma importância ao que dizem, ou seja, fazem as comunicações com o objetivo de se divertirem, de zombar, de brincar, de rirem da nossa cara. Essas são as comunicações que Kardec classifica como frívolas. Existem esses espíritos? Existem. Eles podem se comunicar conosco? Podem. Podem. Qualquer espírito pode. Sendo que as suas comunicações, por terem esse objetivo, né, de brincar, de zombar, de fazer travessuras, né, nem tanto maldosas, mas sim mais com o objetivo de incomodar mesmo, né, de pilhar mesmo, são classificadas, Kardec classificou como frívolas. Aí nós temos as comunicações também grosseiras, que são traduzidas por expressões que chocam o decoro. Tá bem claro, né? Bem organizadinha, né, Júnior? Também acho. Então, as comunicações grosseiras são aquelas realmente em que o espírito comunicante, ele não se preocupa com a linguagem, ele não está se preocupando com quem ele está falando, ele vai falando de qualquer maneira. E Kardec, como Kardec diz aqui, elas procedem somente de espíritos inferiores, ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. Olha só, prestem bem atenção, que são diferentes das comunicações frívolas. Essas aqui, elas já têm assim uma pitadinha de maldade, porque são lá feitas por espíritos inferiores, que ainda não se despojaram da matéria. Então são comunicações que não são depuradas. O espírito fala aquilo que tem vontade, aquilo que vem na boca, aquilo que ele fazia quando estava encarnado. Então são comunicações grosseiras. E o terceiro tipo de comunicação são as comunicações sérias, onde Kardec nos esclarece. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas.
A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é, por isso mesmo, séria. Então vejam bem, as comunicações classificadas como comunicações sérias, elas são transmitidas, são realizadas por espíritos superiores, que não têm a intenção de brincar, que não têm a intenção de zombar, que não usam palavras fúteis, que não usam palavras de baixo calão, por isso também não são chamadas, não são classificadas como grosseiras. E é fácil da gente identificar justamente pela maneira como elas são realizadas. Em primeiro lugar, ela tem um fim útil. Que, por exemplo, o espírito que dá uma comunicação frívola, o objetivo dele é brincar. Brincar conosco, né, com a gente, os encarnados. O objetivo dele é brincar. Simplesmente isso. Ele não vai ter, não existe ali um objetivo superior. Ele quer brincar, ele quer rir, ele quer zombar, né? Aquela malíciazinha nas brincadeiras. Então eles praticam esses fenômenos, por exemplo, de querer assustar as pessoas. Como a gente vê aí espíritos aparecendo, produzindo, né, os fenômenos físicos lá para assustar as pessoas, e eles riem quando nós nos assustamos. Nos espíritos superiores você não vai encontrar isso. Né? Na comunicação desses espíritos, o objetivo da comunicação são chamados zombeteiros. Isso mesmo, Júnior, são chamados espíritos zombeteiros. Na comunicação dos espíritos superiores, nas comunicações sérias, a comunicação sempre vai ter um fim útil, mesmo que seja de interesse particular. Espírito superior, eles não perdem tempo, né, com brincadeiras, com comunicação para assustar ninguém, para fazer maldade nenhuma. Vai ter sempre um fim útil. Então vai ser sempre uma comunicação séria. E as comunicações instrutivas, que é a quarto tipo, mesmo porque, pois é, mesmo por isso, né, do espírito superior, ele não perde tempo com comunicação boba, com comunicação que não tenha utilidade, né? Você não vai perder tempo de ficar, o espírito não vai perder tempo de ficar se preocupando com fins que não levam a nada. Então ele vem para trazer comunicações sérias. E as instrutivas é no mesmo caminho. São as comunicações sérias, mas que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito, ou seja, daquele espírito que está mais desapegado da matéria. Porque nas comunicações instrutivas, nós vamos ter lá comunicação de espíritos não tão superiores, moralmente falando, mas espíritos assim de um grau intelectual desenvolvido, porque eles vão atuar nessas áreas, na ciência, na moral. Isso aí, Dudu, isso mesmo, né? Nos trazem coisas que só nos interessam estudiosos embasados na filosofia. E ele fala que são mais ou menos profundas e mais ou menos conforme o grau de elevação e de desmaterialização, ou seja, o grau em que eles já estejam se desapegados da matéria. Para extrair dessas comunicações um proveito real,
é preciso que sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, brincadeiras, a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações senão uma distração passageira. Um exemplo aqui para vocês, todo mundo conhece a brincadeira do compasso, Nas escolas a gente vê muito a criançada brincando com aquilo sem saber nem o que está fazendo ali. Eu já vi mesmo a do copo também, tem a da tesoura. Naquele tipo de trabalho que está sendo pedido ali, comunicação, quem vai ali, que geralmente as perguntas que são feitas também são perguntas frívolas, ou seja, perguntas que não têm utilidade nenhuma, são os espíritos brincalhões. E aí brincam mesmo, dando respostas ali, e riem muito da consequência daquele ato. Você não vai encontrar um espírito sério ou um espírito superior atuando nesse tipo de brincadeira, de copo, de compasso, de tesoura e de outros objetos mais que são utilizados. Então ali nós sabemos, claro, com certeza, são espíritos inferiores que vêm agir ali, São esses espíritos que têm o objetivo não de passar um ensinamento superior, não tem uma manifestação, a mensagem não tem uma finalidade útil, mas o objetivo sim é de brincar, até porque aqueles que estão ali e se prestam a esse tipo de brincadeira, e muitas das vezes não sabem como é que aquilo ali é realizado, Eu me lembro que eu tive um problema uma vez numa escola que eu trabalhava, aqui no Rio de Janeiro, e fizeram as crianças no recreio, já adolescentezinhos, se reuniram lá e fizeram a brincadeira lá do compasso. O problema é que nesse meio existem crianças que são médiums, crianças que também já têm a mediunidade ali, e houve um problema sério lá da incorporação de um espírito numa menina que tinha essa mediunidade. E aí deu um trabalho danado lá na escola, eu me lembro, Colocar tesoura aberta impede ou atrai espíritos? Fátima, não tenho informação nenhuma de alguma coisa concreta a respeito disso. Não sei te dizer. Creio que não, pelo conhecimento que eu tenho, tesoura aberta ou tesoura fechada não vai impedir ou atrair espíritos. Se alguém tiver alguma informação mais concreta a respeito disso, pode se manifestar. Mas que eu tenha conhecimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Dudu coloca lá, há a possibilidade de levar para casa um amiguinho brincalhão e isso vai dar trabalho. Como vai dar trabalho? Como dá trabalho? Eu passei por essa experiência, vi como é que deu a problemática, Porque as crianças fazem aquilo ali por brincadeira. Mas os espíritos que também são brincalhões e zombeteiros não querem nem saber, eles querem brincar também, Crianças com mediunidade, sim, Júnior. E a gente vê muito em escola essa problemática, tá? Bom, então aqui Kardec dividiu, e essa divisão aqui nós vamos encontrar também lá no livro dos... esse negócio de tesoura aí, eu não quis entrar nesse processo, Verinha? É superstição. É a mesma história da ferradura atrás da porta, é a mesma história do pé de coelho para dar sorte, é a mesma história de você não passar embaixo de escada, é por esse caminho aí. São as superstições, são coisas que fazem parte assim da criação do povo, que entraram para o folclore do nosso
Brasil aqui, né, nós conhecemos muitas histórias disso, crendices, isso mesmo, Jorge, bem lembrado. São crendices populares que se tornaram, assim, verdades inverídicas, né? Verdades que não são verdades. Porque, estudando a doutrina espírita, somos esclarecidos a respeito disso. Não tem atuação nenhuma, são apenas superstições. Né? Bom, agora nós vamos entrar nos diferentes modos de comunicação. O Júnior colocou ali. Penso que se você se permitir, o risco é grande, acreditando nessas superstições. É a tal da questão da sintonia, né? É a questão da sintonia. Você vai atrair para perto de você aquilo que você está pensando, naquilo que você está ligado, naquilo que você está vivenciando. Então você vai atrair para perto de você. Eu tenho certeza absoluta que neste momento, junto a nós aqui, que estamos fazendo esse estudo, não vamos ter espíritos frívolos, não vamos ter espíritos zombeteiros. Por quê? Porque ele sabe que aqui ele não vai encontrar campo para realizar as brincadeirinhas que eles gostam de realizar. Porque o nosso objetivo aqui é um estudo sério. É o nosso pensamento. Então nós aqui estamos com o quê? Com o objetivo de estudar, de o objetivo de nos esclarecermos, para melhor realizarmos as nossas ações na nossa caminhada. Então, com certeza, aqui não vamos ter esse tipo de comunicação. Acredito eu, porque as vibrações são muito fortes, né? E todos nós estamos com o mesmo pensamento. Agora, se num meio onde há o objetivo da brincadeira, lá nós vamos encontrar espíritos que querem brincar, né? É aquela velha história do semelhante que atrai para si o semelhante. Se nós passarmos por um bar, né, onde estão lá aquele bando de pessoas, né, grupo de pessoas lá bebendo naquela ruaça, com conversas frívolas, com palavra calão, que tipo de espíritos estarão ali entre eles? Esses espíritos inferiores, né? Então é a questão do pensamento. Então, resumindo isso aí, como a Verinha colocou, são superstições, são crendices, que a doutrina que nós estudamos, que nos esclarecem a respeito, dizem que isso não tem nada a ver, né? Então, aqui entrando agora nos diferentes modos de comunicação, Kardec vem trazer para nós agora o modo, a maneira como essas comunicações são realizadas. Então nós vemos os tipos de comunicações e agora nós vamos ver a maneira como elas são realizadas. Todos esses quatro tipos que nós vimos ainda há pouco, né? Então ele diz que as comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes desferidos. Quando os fenômenos comportam um sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Porquanto, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Tá lá, a Verinha colocou para nós lá o Livro dos Médiuns, o capítulo 3, onde nós temos isso lá detalhado. Então, aqui os sinais, onde nós podemos tirar como exemplo, na época das mesas girantes, né? Onde nós escutávamos as batidas do pé da mesa, os barulhos que a mesa oferecia como resposta às perguntas que eram realizadas nas reuniões, que num primeiro momento eram meios de diversão nos grandes salões de festas da França. Foi por onde Kardec, com
o objetivo de ter esse conhecimento, de entender o processo daquele fenômeno, chegou até a doutrina espírita, trazendo para nós esta maravilha, né? Então continua aqui ele diz, explicando sobre a influência de certas pessoas designadas pelo nome de médiuns, e algumas vezes espontaneamente um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e transmitir assim respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Então isso aí é o seguinte, no momento da reunião, né, as criaturas que estão ali querendo respostas, elas vão criar uma espécie de código, né? Por exemplo, 2 pancadas, sim. 1 pancada, não. Isso aí também, né? O caso lá das irmãs Fox, né, Dudu? Era o caso lá da mesa girante, quando Kardec foi lá, que tinha já o método, o código estabelecido com o bater um número determinado de golpes para transmitir as respostas. O ruído a ser produzido tinha que indicar, no primeiro momento, sim ou não, através de sinais. Porque o sinal não dá para dar resposta longa. Então você vai perguntando, quem é um espírito? Sim, né? Então 2 pancadas, né? É um espírito de sexo masculino ou feminino? Não, não pode fazer pergunta assim. Então tem que ser, é um homem? Sim. É uma mulher? Não. 1 pancada, né? É uma espécie de código criado lá, que as respostas depois, agora vocês imaginem como demorava a ser feita uma comunicação, quando eles começaram a fazer pela designação de letras do alfabeto, até formar uma palavra, né? Então 1 pancada a letra A, 2 pancadas a letra B, 3 pancadas a letra C, exemplo que eu estou dando, viu, gente? Eu não sei se era assim, mas a gente estudando, a gente tem mais ou menos uma ideia. 4 pancadas a letra D e por aí vai. Então, para escrever uma palavra, a reunião era longa e demorada até que uma frase fosse escrita, né? Então, Kardec esclarece isso aqui muito bem para nós, que na época, né, acontecia muito diferente de hoje, que nós já temos outros meios de comunicações, já estamos mais preparadas para esse tipo. Esse meio de comunicação, de forma de mandar as mensagens, já ficou um pouco, vamos dizer assim, atrasada. Já são utilizados pelos espíritos zombeteiros lá na brincadeirinha do copo, na brincadeirinha do compasso e na brincadeirinha lá da tesoura, né? Continua Kardec aqui. Os golpes também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, em uma parede, numa pedra, em um móvel ou em outro objeto qualquer. É o caso que a gente lembra que o Dudu colocou ali das irmãs Fox, onde os ruídos eram realizados, apareciam nas paredes. Elas escutavam as pancadas nas paredes, lá do espírito que estava lá querendo se comunicar. Continua aqui Kardec. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, pela mobilidade e facilidade com que nos colocamos à sua volta, as mesas são os mais frequentemente utilizados. Vejam bem que Kardec está falando isso lá em 1858, onde esse processo era muito realizado nos salões das festas francesas, lá como nós já dissemos aqui. Continua ele. Daí a designação do fenômeno em geral pelas expressões bastante triviais de mesas falantes e de dança das mesas.
Expressões que convém banir primeiro porque se prestam ao ridículo, depois porque podem induzir em erro, fazendo crer nesse particular que elas têm uma influência especial. Então aí, a partir do momento que Kardec desvendou lá o mistério das mesas falantes, o mistério da dança das mesas, então houve um progresso, né, na comunicação. Houve um progresso na maneira de se expressar, porque Kardec descobriu como é que era, o que acontecia através da ação de médiuns, de encarnados, unidos de espíritos ali, e a manipulação fluídica, que nós vamos ver mais detalhadamente lá para frente, a manifestação fluídica do fluido espiritual com o fluido material do médium, e produzia esse processo. Kardec viu que existia a maneira mais inteligente e mais prática dessas comunicações serem realizadas do que se utilizar mesa, ou se utilizar lá o bico da cesta, como se amarrava lá o lápis na cesta e a cesta ia escrevendo. Foi-se chegando à conclusão, como hoje, nos dias de hoje, nós temos aí comunicações através do lápis, né? Não há necessidade de usar mesa, não há necessidade de usar cesta, não há necessidade de usar objeto nenhum. Então continua ele aqui: a este modo de comunicação, né, onde são sinais que produzem ruídos, pancadas, nós daremos o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por meio de sinais. Então aí, sematologia é a comunicação através dos sinais. Sinais estes que são ruídos, pancadas, giro, sinal, que não seja nenhum movimento escrito nem falado, né? Continua ele: movimentos dos corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes chegou mesmo a propor-nos que se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pela palavra tipologia, que a gente também conhece, né? Usa. O segundo modo de comunicação é a escrita, que é a mais utilizada hoje em dia, né? Designá-la-emos sobre o nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Então aí, Verinha está sendo gentil, colocando para nós aí a indicação lá no livro dos médiuns, onde nós encontramos esse assunto. Então, aqui Kardec vem falar sobre a comunicação escrita, ou seja, quando já não há necessidade mais de usar os sinais. E ele batizou com o nome de psicografia. E hoje que a gente mais vê aí nos meios de comunicação dos espíritos, na maneira dos espíritos se comunicarem, é a psicografia. É bem verdade que a gente percebe que está existindo até um abuso de psicografia, né? Nós estamos vendo aí muitas mensagens, muita gente psicografando, e a gente tem que ter muito cuidado com essa situação. A gente tem que ter muito cuidado com essas mensagens, né, com livros que estão chegando e se dizendo livros de mensagens de espíritos. Gente, só um instantinho. Não posso atender agora não, depois você volta. Hã? Bom, voltando aqui, ele inicia para nós: para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam
como intermediários certas pessoas dotadas da faculdade de escrever sob a influência da força oculta que as dirigem e que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle. Então, olha lá, ele vem esclarecendo aí como eles, para eles se comunicarem através da escrita, que os espíritos utilizavam pessoas que têm condições de fazer isso, né? Pessoas que têm a mediunidade da psicografia. Ele continua para nós. E que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle. Então, os espíritos se utilizam dessas pessoas e fazem as comunicações sem que a pessoa tenha o domínio na hora que está lá escrevendo. Então, ele diz: sua mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril. Tomam o lápis, malgrado o seu, e o deixam do mesmo modo, nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la prosseguir, caso não vou fazer. É a psicografia, que ele chama de psicografia direta. Então, é o espírito utilizando a mão do médium, e o médium não tem domínio neste momento, como ele diz aqui, nem tem consciência do que está escrevendo, né? Então, os espíritos utilizam para transmitir aquilo que eles querem transmitir. É direta justamente por isso. O espírito atuando diretamente na mão do médium. Tudo bem, Dudu? Obrigada. Valeu. Estou alerta. Aí nós vamos ter a psicografia, que ele chama de psicografia indireta. A escrita é obtida também pela só imposição das mãos sobre um objeto disposto de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento apropriado a escrever. Então ele coloca assim: geralmente os objetos mais empregados são as pranchetas ou as cestas dispostas convenientemente para esse efeito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna assim um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres. Então, é a psicografia indireta, ou seja, não é utilizado a mão do médium, e sim através da imposição das mãos dos médiuns com a ação dos espíritos é que eles vão fazer a comunicação através de um objeto. Então, se amarra o lápis a uma prancheta ou se amarra o lápis a uma cesta, e aí através da manipulação fluídica a cesta vai se movimentar e escrever aquilo que os espíritos querem, né? Nós temos muitos desses textos formando lá os capítulos do Livro dos Médiuns, quer dizer, foram feitos através dessa psicografia indireta. Então, revisando aqui, a psicografia direta, quando o espírito utiliza a mão do médium diretamente, o médium pega um lápis e sai escrevendo, e a psicografia indireta, quando ela é utilizada através de um terceiro objeto. Um objeto no qual se amarra um lápis ou a caneta, ou lá o objeto que escreva, numa cesta, numa prancheta, como ele utilizou muito, e ela vai, através da imposição das mãos do médium, aquela cesta, aquele objeto vai se movimentar escrevendo, né? Kardec completa aqui para nós:
As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Algumas não obtêm senão palavras. Em outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício. Escrevem frases completas e, frequentemente, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes a escrita é clara e legível, em outras só é decifrável por quem a escreveu e que a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. A gente vê muito isso lá nas comunicações do Centro Espírita Leon Denis, né, Verinha? Que nós recebemos, temos lá o receituário espiritual e realmente a escrita deles são assim, quase que ilegível, né? A gente tem que usar muito assim a inspiração, a intuição para poder entender muitas das vezes o que está escrito ali. As pessoas recebem as cartinhas às vezes e vêm pedir para nós. Dupla vista já é outro estudo. Não vou entrar nesse mérito agora, Dudu. As criaturas pegam as cartinhas lá e vêm pedir para nós, para a gente ler para eles, né, o que os espíritos lá, Dr. Erma, né, o Agostinho, porque eles escrevem mesmo uns garranchinhos assim, grandinhos, né? Bom, continuando aqui, Kardec diz para nós ainda: sob a mão da mesma pessoa, só farmacêutico entende. Não, Fátima, sabe o que acontece, né? Nós, médiums lá do Leon Denis, é isso aí, Verinha. Nós, médiums lá do Leon Denis, eu não sei se pelo tempo que a gente está lá e que a gente já lê, então a gente já conhece, né? Eu, pelo menos, leio com tranquilidade. A gente já lê e na hora que a gente está lendo ali para auxiliar uma criatura que não está entendendo, claro que nós somos intuídos, né, meus amigos? A espiritualidade está ali nos orientando e a gente lê com facilidade para que a gente possa transmitir para aquele companheirinho lá que não entendeu. Já existe? Eu não sei não, Dudu, não sei disso não. Mas eu, por exemplo, a Verinha também, ela lê com facilidade, eu também leio as cartinhas lá do Dr. Erma, dos espíritos, com facilidade, né? É uma questão também do hábito, né? Tanto tempo que a gente fica ali lendo aquilo que a gente vai indo, se acostuma, né? O Divino escreveu: mesmo no mundo espiritual eles escrevem garranchos? Sim, o Divino. A maioria deles escrevem dessa maneira, assim. Alguns sim, como Kardec coloca aqui, às vezes a escrita é clara. Existem espíritos que escrevem de uma maneira clara, né? Mas outros já são lá difíceis de ser decifrados. Os espíritos transmitem, por vezes, continua aqui Kardec, por vezes, certas comunicações escritas por intermediário direto. Os caracteres, neste caso, são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou invisível. Como é útil que cada coisa tenha um nome, a fim de nos podermos entender, daremos a esse modo de comunicação escrita o de espiritografia, para distingui-la da psicografia. Então veja bem, quando essas comunicações escritas não têm um intermediário direto, né? Não tem um médium ali atuando direto, ele chama de espiritografia. A diferença, né, como ele diz, a diferença entre esses dois vocábulos é fácil de apreender. Na psicografia, a alma do médium desempenha necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário.
Ao passo que na espiritografia é o espírito que age diretamente por si mesmo. É um tipo de comunicação que nós também chamamos de escrita direta, ou seja, o espírito passa a mensagem diretamente sem a interferência da mão do médium. Mas isso também é estudo específico para mais adiante aqui, quando a gente vai fazer o estudo detalhado dessa parte aí das comunicações. O Dudu colocou, a parte anímica que está em nós às vezes não pega o momento da escrita, e por isso algumas psicografias vêm bem difíceis de ler, se é que eu estou certo. Né, Dudu? É por aí, mais ou menos por aí. Às vezes também há uma dificuldade também do espírito, às vezes, manipular mesmo a mão do médium. Pode ser por aí mesmo que você está colocando. E aí há essa dificuldade, né, de fazer movimentar a mão do médium. O médium às vezes fica tenso, né, e aí retesa a mão por algum motivo, às vezes até por questão de sintonia, né, e aí dificulta a ação do espírito, né? Pensamento às vezes não está ligado no trabalho, aí o médium dificulta a ação do espírito, o espírito tem que fazer um esforço maior, e aí realmente, provavelmente pode acontecer isso mesmo, de uma caligrafia assim ilegível, né? É verdade, você colocou aí que nós às vezes no trabalho, eu não posso falar assim muito direta porque eu não faço psicografia, minha mediunidade não tem nada a ver com psicografia, mas, né, a gente estuda e conversa com então, você deve ter uma maneira, porque passa, né, tem a experiência, mas os nossos companheiros que nos esclarecem a respeito disso, o fato é esse, a pessoa às vezes, o médium está com algum problema, está lá e não está concentrado no trabalho, pode acontecer essa dificuldade mesmo, né? Bom, vamos ver se a gente não dá para encerrar, né, Verinha? Já são 19h14, a gente tem que parar. Pois é, só temos 1 minuto, mas 1 minuto não vai dar para falar sobre a comunicação da palavra. Quando a gente recebe a intuição é melhor, porque aí a gente é intuído e aí escreve através da intuição, né? Isso aí também eu consigo, também eu faço às vezes. Às vezes a gente recebe assim umas ideias e vai colocar no papel, mas aí nós estamos colocando no papel, aí fica mais fácil para a gente escrever. O terceiro modo seria a comunicação através da palavra, mas não vai dar tempo da gente fazer tudo em 1 minuto, olha lá, agora nem 1 minuto mais nós temos, nós vamos encerrar, né, Vera? Melhor encerrarmos aqui, e na semana que vem nós vamos continuar, e aí vamos entrar numa parte aqui que tem resposta dos espíritos a algumas perguntas, que é assim, muito esclarecedor para nós. Então semana que vem não percam, porque Kardec fez assim um laboratório a respeito de comunicação e perguntando aos espíritos muitas dúvidas. Então nós vamos ter aqui no próximo capítulo, nós vamos falar até dos duendes. É verdade, vamos falar aqui dos duendinhos que tanta gente gosta de saber o que é. Bom, meus amigos, eu agradeço de todo o coração as vibrações, né, as explicações. Júnior, meu amigo querido, muito obrigada pela colocação do texto aí. Nós ficamos juntinhos aqui em sintonia, graças a Deus. A vocês que compareceram com vibrações de carinho, de amor, de força, de participação. Dudu, também sou seu fã. Leio todas as suas indicações, visito o seu blog, todas as coisas que você coloca aí, eu corro atrás, porque eu sei que são coisas boas. Gente, um beijo, vou passar aqui para a Verinha, para ela fazer o encerramento aí dos nossos estudos, e até semana que vem, se Deus quiser, e com certeza Ele vai querer. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, e continuemos aqui. Semana que vem, Fátima.
Semana que vem, segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui dando continuidade a esse estudo. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Vai lá, Verinha. Beijo, amiga.